Olá pessoal, boa tarde. Então, aqui é o professor Lucas, tá, da disciplina de Física, e hoje vamos ter aqui mais uma aula. Tá? A aula de hoje, pessoal, é a aula que eu teria dado a vocês na semana passada. Né? Semana passada, como vocês bem sabem, na segunda-feira, né, que é o dia que vocês têm aula de Física comigo, não houve aula por causa de uma reunião com o conselho, né, o conselho escolar. Enfim, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Nós, na última aula, que foi há 15 dias atrás, né, nós começamos a estudar um conteúdo chamado de campo elétrico e agora nós vamos continuar ainda dentro desse conteúdo. Pois bem, pessoal, então eu expliquei nas aulas passadas que o campo elétrico é a grandeza física que justamente ela serve para descrever a interação entre cargas elétricas, tá? Entre cargas elétricas, tá? Então, de maneira que se você tem uma carga positiva e se você tem duas cargas positivas, né, essas cargas elas se repelem, elas se interagem. Só que como é que elas têm como é que ocorre essa interação se não há nenhum contato entre essas cargas, tá? Então, essa interação é justamente mediada por essa grandeza que nós chamamos de campo elétrico. Tá bom? Então, vamos aqui, ó, vamos começar aqui. Imagine aqui, pessoal, tá? Imagine aqui o seguinte, imagine que eu tenho um campo elétrico aqui no espaço, tá? Estou desenhando aqui algumas linhas de força, tá? Essas linhas, elas possuem essa direção e sentido. Isso aqui é um campo elétrico, tá? Um campo elétrico, pronto. Não interessa aqui quem foi que produziu esse campo elétrico. Sabemos que é uma distribuição de cargas, né? Mas não interessa. Interessa que ele é dado por essas quatro linhas de força. Bem, se nós colocarmos aqui, ó, uma carga positiva aqui, imediatamente essa carga ela vai sofrer a ação de uma força, tá? De uma força elétrica que vai tender, tá? Que vai tender a puxar essa carga na mesma direção das linhas de campo. Na mesma direção das linhas de campo. Então, uma vez que foi colocada essa carga aqui dentro desse campo elétrico, de imediato ela passa a sofrer a ação de uma força, a ação de uma força elétrica. Por outro lado, se eu pegasse aqui uma carga negativa e colocasse essa carga aqui, de imediato essa carga ela iria sofrer a ação de uma força elétrica. Só que aqui uma força elétrica que tem uma direção e sentido contrário, tá, às linhas de força. Tá? Então, essa carguinha aqui, ó, que é uma carga negativa, tá, menor que zero, tá, ela iria sofrer a ação dessa força. Então, percebam bem, vejam só uma coisa. Campo elétrico, como eu falei, tá, é uma grandeza que, assim, ela não é visível. Tá? Não é uma grandeza visível. Tá? Não é como, por exemplo, como a intensidade luminosa que você vê, né? Quando existe uma intensidade luminosa, um grande brilho você tem uma alta intensidade luminosa, um baixo brilho você tem uma baixa intensidade luminosa. Tá? O campo elétrico você não enxerga. Tá? A única maneira de você, digamos assim, de você ter a percepção da existência de um campo elétrico é se você coloca uma carga, tá? Uma carga elétrica dentro dele. Por quê? Porque quando você coloca uma carga elétrica dentro do campo elétrico, essa carga ela vai sofrer a ação de uma força. Tá? Naturalmente, ela sofre a ação de uma força elétrica quando você coloca essa carga dentro de um campo. Então, para que a gente saiba quanto vale o campo elétrico, nós temos que saber quanto é que vale a força, né? E a força nós conseguimos medir. Tá? Nós conseguimos medir. Então, imagine aqui a seguinte situação. Digamos que eu pegue aqui o seguinte aparato. Digamos que isso aqui seja uma barra, tá? Uma tábua, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu tenho uma mola. E na extremidade dessa mola eu tenho uma carga positiva. Pronto. Isso aqui é um aparelho de medição de campo elétrico. Vocês já vão entender. Então, nessa configuração aqui, tá, da maneira que está posto, que
foi posta essa carga aqui, a única força que atua sobre essa carga é a força peso, né? A única força que atua sobre ela é a força peso. Agora imagine que eu tenha um campo elétrico aqui, ó, dado por essas linhas de força, tá? Dado por essas linhas aqui de força. Campo elétrico aqui para baixo, vertical para baixo. Pronto. O que que acontece? Bem, se eu pegar esse mesmo aparato aqui, ó, tá? Se eu pegar esse mesmo aparato aqui e colocá-lo dentro do campo elétrico, tá? Aqui dentro do campo elétrico, vai acontecer uma coisa. Que coisa é essa, professor? Bem, essa carga aqui, ó, que está na extremidade, tá? Essa carga aqui, ó, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, né? Vai sofrer a ação de uma força elétrica, de maneira que essa força elétrica, ela é na mesma direção e sentido das linhas de força. Então, essa mola aqui, ela vai esticar, né? Ela vai esticar. Então, tá aqui a nossa carga positiva. Por que que ela esticou? Bem, aqui já existia uma força, que era a força peso, né? E agora passou a existir também uma força elétrica, porque ela está dentro do campo elétrico. Então, sabendo o quanto essa mola se alongou, tá? O quanto ela foi esticada, digamos assim, em relação ao estado inicial, tá? Digamos que ela esticou esse ΔX aqui, ó. Sabendo isso aqui, nós conseguimos saber quanto foi a força na qual essa carga sofreu por estar dentro desse campo elétrico. E sabendo a força, tá, nós conseguimos mensurar, medir o campo elétrico. Então, existe uma relação geral que diz o seguinte, que diz que a força elétrica ela é igual a carga vezes o campo. De maneira que, se você sabe qual é a força que atua sobre uma carga, naturalmente você conseguirá saber quanto é o campo que atua sobre essa carga. E vice-versa, se você sabe o campo, então certamente você saberá a força que atua sobre essa carga. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma relação geral, tá certo? Isso aqui é uma relação geral do campo elétrico, tá? Isso aqui é uma relação geral. Tá? Isso aqui você pode usar para qualquer situação, tá bom? Tanto é que você vai perceber que existem vários tipos de campo elétrico. Existe o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme, o campo elétrico produzido por duas placas paralelas, por uma placa paralela, enfim, né, por uma placa plana. Né? Existem vários tipos. Só que essa expressão aqui é válida para qualquer tipo de campo elétrico. Tá bom? Pronto, outra coisa. Então, ó, veja só, nós podemos escrever essa relação da seguinte maneira. Nós podemos dizer que E é igual a força dividido pela carga. Né? Então, sabendo a força e o valor da carga que está dentro do campo, nós conseguimos determinar o campo elétrico. Tá bom? Através dessa expressão, é muito fácil nós percebermos que a unidade do campo elétrico é o quê? A unidade do campo elétrico é dado pela unidade de força, que é o Newton, dividido pela unidade de carga, que é o Coulomb. Né? Então, a unidade do campo elétrico é um Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Tá? Ok? Bem, então, sigamos aqui, né? Vamos seguir. Então, aqui, pessoal, deixa eu fazer um exemplo aqui, tá? Até para a gente ver alguns números, tá? Porque normalmente nossa cabeça ela funciona melhor com números. Tá? Então, imagine aqui o seguinte, pessoal. Imagine que eu tenho aqui um campo elétrico, tá? Que eu tenho aqui um campo elétrico. Esse campo aqui ele é horizontal para a direita e ele está aqui, ó. Pronto, está aqui, o campo elétrico R. Qual é o valor desse campo elétrico? Vamos supor que seja 3 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Então, vamos supor que a gente coloque uma carga aqui, ó, uma carga Q1. Tá? Uma carga Q1 aqui positiva e coloque aqui uma carga Q1 negativa. Tá? Aqui, ó, carga Q2. Uma carga Q2 negativa. Tá? Essa aqui é negativa. Vamos supor que Q1, tá? Ela valha
2 microcoulombs, que isso aqui quer dizer 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E a carga Q2, ela vale a menos, tá? Vamos colocar aqui menos 5 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Pronto. Esses aqui são os dois valores das cargas que são colocadas aqui dentro desse campo elétrico. Naturalmente, quando nós colocamos uma carga dentro do campo elétrico, essa carga ela sofre a ação de uma força. Tá? Por quê? Porque existe um campo elétrico. Existe um campo elétrico. Então, ó, vai passar a atuar uma força aqui, ó, uma força elétrica, que eu vou chamar de força elétrica, vou chamar de F1 apenas, tá? F1 apenas. Pronto, essa força F1 ela aponta para a direita, tá? No mesmo sentido aqui das linhas de força do campo. Né? E já a força que atuará na carga Q2, ela vai ser uma força aqui para a direita, que nós vamos para a esquerda, né? Que nós vamos chamar aqui de F2. Tá? Então, isso aqui, pessoal, já fica como regra geral. Tá? Depois eu vou explicar o motivo disso aqui. Disso o quê, professor? Desse sentido das forças. Se você tem uma carga positiva, tá? E você coloca essa carga dentro de um campo elétrico, a força que atuará sobre essa carga, ela é uma força que ela tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Tá? Se ela for positiva. Caso ela seja negativa, a força que atuará sobre essa carga, ela terá a mesma direção do campo elétrico. No entanto, o sentido é contrário, né? Que é esse caso aqui, né? As linhas de campo, elas apontam para a direita, mas a força elétrica aqui aponta para a esquerda. Tá bom? Aponta para a esquerda. Pois bem, maravilha. Então, vamos calcular. Então, se nós sabemos qual é o campo que atua sobre uma carga conhecida, então, naturalmente, nós sabemos também como é que se determina a força. Então, a força F1 vai ser dada pelo quê? Ó? Pela carga vezes o campo, né? Conforme nós vimos aqui, ó. Força é o quê? É carga aqui, ó. Carga vezes o campo. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar, quanto vale a força? A força vale... A força não, a carga. Quanto vale a carga? Vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o valor do campo. Né? O valor do campo é 3 vezes 10 elevado a mais 6, né? Newton por coulomb. Tá? Deixa eu colocar a unidade aqui só para você perceber uma coisa. Então, esse aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e vezes o valor do campo, que é 3 vezes 10 elevado a sexta Newton por coulomb, né? Newton por coulomb. Pronto. Se você observar aqui, ó, esse coulomb de cima, ele cancela com esse coulomb de baixo, né? Então fica só o Newton, né? Que de fato é a unidade da força. Então, ó, como é que nós multiplicamos isso aqui? Multiplicamos o 2 pelo 3, que dá 6, né? Vezes multiplicação de potências com bases iguais. Né? Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, aqui nós vamos somar menos 6 mais 6. Então, menos 6 mais 6, isso aqui vai dar 6 vezes 10 elevado, menos 6 mais 6, isso aqui dá 0. Tá? Dá 0. Então, 6 vezes 10 elevado a 0. Acontece que 10 elevado a 0, pessoal, é 1. Tá bom? É 1. Tá? Lembrem-se que, certamente vocês já viram isso aqui na matemática. Isso aqui é uma propriedade matemática que diz que todo número elevado a 0, ele é 1. Tá? Todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar 6 vezes 1, que dá igual a 6. 6 newtons. Então, esse é o valor da força elétrica que atua sobre essa carga aqui, que é 6 newtons para a direita. Tá bom? Bora fazer aqui, ó, a força que atua sobre a carga F2. Então, aqui, ó, F2 vai ser igual a Q2 vezes o campo, né? Acontece que Q2 é menos 5 vezes 10 elevado a menos 5, né? Só que aqui, pessoal, nós vamos calcular essa força em módulo.
tá certo? Vamos calculá-la em módulo, ou seja, não importa o valor, não importa o sinal aqui, importa somente o valor. Portanto, como eu quero calcular o módulo da força, que é somente o valor, não importando se ele é positivo ou negativo, é só mesmo o número, então, esse valor de carga aqui, que será colocado, ele vai ser um número positivo. Tá? Então, você considera isso aqui positivo. Tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes, né? O campo é 3 vezes 10 elevado a 6, né? A 6. Pronto, então isso aqui vai dar igual a 10 elevado a 6. Isso aqui vai dar igual a quanto? Vamos lá. 5 vezes 3 dá 15, né? Vezes 10, né? Multiplicação ó, de potências com bases iguais. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Nesse caso vai ser menos 5 mais 6. Tá? Então vai ficar 15 vezes 10, menos 5 mais 6 dá 1. Né? 10 elevado a 1 é 10. Tá? 10 elevado a 1 é 10, que é o 10 uma vez. Né? Então dá 10. Portanto, ó, 15 vezes 10, né? 15 vezes 10, isso aqui dá igual a 150. 150 newtons. Então, isso aqui é o quê? É o valor da força que atua sobre essa carga aqui, ó. Que atua sobre essa carga, sobre essa carga Q2, tá? F2 igual a 150 newtons. Tá bom? Pronto, é simples assim. Tá? Não tem aqui, ó, não tem bronca. Você simplesmente, sabendo o campo, né? Se você sabe o valor numérico do campo, você substitui o valor, coloca o valor da carga, multiplica e encontra. Acabou. Tá? Vamos seguir aqui. Agora, deixa eu apresentar para vocês o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme. Tá? Deixa eu escrever aqui. Campo elétrico colombiano. Tá? Isso aqui é o que, professor? É o campo produzido por uma carga pontiforme. Campo elétrico, vou colocar somente o E, produzido por uma carga pontiforme. Pontiforme, ou seja, uma carga pontual, né? Uma carguinha. Bem, nós já vimos aqui, pessoal, isso aqui, ó. Por exemplo, se nós temos aqui uma carga positiva, essa carga aqui, ela produz um campo elétrico, né? Que nós chamamos de campo elétrico de afastamento. Né? Que é um campo dado por essas linhas de força, né? Que se afastam dessa carga. Se afastam, né? Pronto, isso aqui é o campo produzido por uma carga positiva, né? Um Q positivo, Q maior do que zero, né? Por outro lado, se nós tivermos aqui, ó, uma carga negativa, o campo ele é bem semelhante. Tá? A disposição das linhas de campo é a mesma, né? A única diferença aqui é o sentido, né? O sentido das linhas. Nesse caso aqui, ó, para uma carga negativa, essas linhas de campo, elas se aproximam da carga. Então, existe aqui, ó, uma aproximação das linhas. Pronto. Esse aqui é o quê? É o campo produzido por uma carga negativa. Perfeito. E bem, se você notar aqui, tá? Se você observar, esse campo, o valor, a intensidade desse campo, ela é maior conforme você está mais próximo da carga, né? Porque, ó, veja só, deixa eu colocar aqui em verde. Deixa eu desenhar aqui alguns anéis aqui, ó. Pronto. Quanto mais próximo da carga você tiver, ó, menor vai ser a área desse anel, né? Menor vai ser a área desse anel. E como a quantidade das linhas de força
é a mesma, então quanto menor essa área aqui, mais densa essas linhas de campo, essas linhas de força, elas vão ficar, né? Então, quanto mais próximo você se aproxima dessa carga, né, mais intenso é o campo elétrico, tá? É o campo elétrico. Tá? Então, isso que a gente viu na aula passada, por exemplo, se nós colocarmos aqui um ponto A, ponto B e ponto C, né? Nós podemos naturalmente dizer que o campo em A é maior do que o campo em B, que por sua vez é maior do que o campo em C. Tá bom? Ok, e deixa eu aproveitar esse espaço aqui para eu colocar aqui, ó, como é que nós calculamos a intensidade desse campo elétrico. Tá? Deixa eu colocar na outra página mesmo. Então, o campo elétrico coulombiano, o módulo do campo elétrico coulombiano, ele é dado por isso aqui, ó. Vai ser igual a K, tá? Que é a constante eletrostática, vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é o quê? É o módulo do campo coulombiano. Tá? É o módulo do campo elétrico coulombiano. O módulo do campo elétrico coulombiano. Observe que, se você notar aqui, você vai ver uma certa similaridade, tá, com a expressão da lei de Coulomb, né? A expressão da lei de Coulomb. Se você observar, para ser a lei de Coulomb é só necessário ter uma carga aqui, né? Mais um Q aqui. Que aí a lei de Coulomb ela descreve a interação entre duas cargas. Tá? Então, percebam bem, a maneira como esse campo ele varia com a distância segue a mesma lei, tá, da lei de Coulomb. Tá? Segue a mesma tendência da lei de Coulomb. Então, observe bem, ó, a seguinte coisa. Suponha que eu tenho uma carga aqui, ó, uma carga positiva. Tá? Carga Qzão positiva. E eu vou, digamos que eu coloque aqui, ó, uma carga Qzinho. Tá? Uma carga Qzinho também positiva. Essa carga Qzinho, ela está a uma distância D da carga Qzão, né? Da carga Q. Naturalmente, ela produz aqui, ó, ela vai sofrer ação de uma força, né? De uma força elétrica, que vai empurrá-la para a direita, né? Porque ela está se repelindo, né? A carguinha, ela se repele. Ah, essa aqui a gente está supondo que é fixa. Tá bom? Que é fixa. Pronto. Quando essa carga ela estiver, por exemplo, nessa posição aqui, ó, nessa posição, tá? A carguinha aqui, ela vai estar nessa posição, vamos supor que seja uma distância 2D, tá? Uma distância aqui, ó, 2D da carga Qzão, tá? Ela ainda vai sofrer ação de uma força elétrica, porém essa força ela vai ser mais fraca, né? Vai ser mais fraca justamente por quê? Porque essa força aqui, ó, porque essa carga aqui, ela está a uma distância 2 vezes maior do que a carga Qzão. Então, para ser mais preciso, essa força aqui, ó, essa força que atuará sobre essa carga, ela vai ser 4 vezes menor. Tá? Por quê? Porque a distância dobrou. Quando a distância dobra, quando ela aumenta 2 vezes, a força ela é reduzida por 4. Se por acaso nós pegássemos essa carga Qzinho e colocássemos ela aqui, ó, a uma distância d sobre 2, tá? Uma distância aqui, ó, d sobre 2 da carga Qzão, essa carguinha Qzinho aqui, ela iria sofrer aqui, ó, uma força bem mais intensa, né? Por quê? Porque agora ela estaria bem próxima da carga Qzão, né? A carga Qzão que produz o campo elétrico no espaço. Quanto valeria essa força? Essa força aqui ela valeria 4 vezes a força elétrica, tá? 4 vezes essa força aqui, ó. A força para uma distância D. Seria 4 vezes maior. Isso por quê? Porque a distância ela foi dividida por 3. Tá? Então perceba, a mesma coisa acontece aqui com o campo elétrico. Isto é, se nós supormos que o campo elétrico ele vale E aqui, tá? O campo produzido por esta carga, tá?
Nessa posição aqui, o campo ele vai valer E sobre 4. 4 vezes menor. Tá? E aqui ele vai valer 4E. Então, entenda que essa força ela aumenta, né, com a diminuição da distância e diminui com o aumento da distância, justamente porque por causa da variação da intensidade do campo elétrico. Tá? É justamente por causa disso. Tá? Conforme, quanto mais próximo você está da carga, maior é o campo elétrico, com consequência, maior a força. Quanto mais distante você está da carga, menor vai ser o campo elétrico, como consequência, menor vai ser a força. Tá bom? Então, se nós fôssemos desenhar aqui ó, um gráfico, tá, da variação do campo elétrico com a distância, tá, esse gráfico ele seria mais ou menos assim. Ó. Tá, ele seria mais ou menos assim. Tá? Isso aqui é o campo, né, medido em Newton por Coulomb. Isso aqui é a distância medido em metros, né? Distância medida em metros. Pronto, então, por exemplo, tá? Para uma distância D, né? Para uma distância D, vamos supor que a força ela fosse F. Tá? A força fosse F aqui, né? Para uma distância, supondo, né, uma distância 2D, né? Uma distância 2D, a força ela já seria 4 vezes menor. Tá? Então, a força já seria aqui, ó. Digamos que F sobre 4. Tá? Agora, já para uma distância D sobre 2, a força ela já seria aqui, ó, seria 4F. Né? E assim vai, pessoal. E assim vai. Né? Então, o gráfico do campo em função da distância seria uma coisa assim. Seria um gráfico semelhante a esse aqui. Tá bom? Esse gráfico aqui está mal feito, né? Mas ele tem a figura desse gráfico no livro de vocês. Tá bom? Abram aí o livro de vocês na página. Pronto. Abram aí na página 34 que vocês observam aí. Tá? A curva, né? Que descreve o campo elétrico de uma carga pontiforme, né? De uma carga pontual. Tá joia? Maravilha, né? Pronto, pessoal. Agora, já que você já viu a figura aí da página 34, eu peço que você adiante seu livro aí lá para a página... Abra ele aí na página 46, tá? A página 46. Abra aí o seu livro na página 46. Bem, você já deve ter aberto aí o seu livro e você observou que a página 46 é uma página que tem várias questões comentadas. Né? Questões comentadas. Questões comentadas são simplesmente questões que são resolvidas. Né? Só que assim, não é pelo fato dela estar resolvida que você vai bater o olho aqui e vai entender. Né? Não funciona assim, né? Isso aqui precisa de uma explicação. Então, o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Vai ser resolver a questão 1 e a questão 2, tá? Ou pelo menos explicar essas questões. Tá certo? Justamente para que vocês entendam essa questão aí do campo elétrico. Tá joia? Então, peguem aí o livro de vocês e me acompanhem aí na questão 1, que diz assim. Determine a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual, né, uma carga pontiforme, Q de menos 8 microcoulombs em um ponto A situado a 6 centímetros dessa carga. O meio é o vácuo cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? Então, é isso aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui uma carga, né? Uma carga Q negativa, né? Então, tá aqui a carga Q. Aqui, uma carga negativa, tá? Q é igual a menos 8 microcoulombs. Tá? Naturalmente, essa carga aqui, ela produz campo elétrico no espaço. Né? Esse campo é um campo de aproximação. Eu não vou desenhar aqui, mas você já sabe que é um campo desse jeito aqui, ó. Tá? Desse jeito. Pronto. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a intensidade desse campo a uma distância de 6 centímetros.
Então, vamos supor aqui, ó, 6 centímetros, uma distância de 6 centímetros, seja aqui, ó, nesse ponto. Então, ele quer saber, nesse ponto, quanto é que vale o campo nesse ponto aqui. Quanto é que vale o campo elétrico nesse ponto. Tá? Pronto, ele quer saber exatamente isso. Aí, uma primeira coisa que a gente tem que entender aqui é com relação à distância não, à direção desse campo elétrico. Tá? Por quê? Porque, bem, campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Tanto é que a representação dela se dá através de uma seta. Uma seta, né? Uma seta que tem um valor do seu tamanho, né? Que é o módulo, tem a direção, né? Que é para onde ela aponta, e tem o sentido. Tá? Então, esse campo elétrico, vou desenhar aqui alguns campos. Né? Ele pode ser para cima, pode ser aqui para baixo, pode ser aqui para a direita, pode ser aqui para a esquerda. Bem, ele pode ter várias direções, né? O campo, de maneira geral. Só que o que nós estamos interessados aqui é saber qual a direção do campo elétrico produzido por esta carga neste ponto. Esse é o nosso interesse. Tá? Então, se você observar como essa carga aqui, ó, como uma carga negativa, ela produz um campo elétrico de aproximação, então, naturalmente, o campo elétrico, nesse ponto aqui, ele tem que estar apontando para cá. Tá? Ele tem que ter uma direção radial e um sentido direcionado para a carga. Tá? Então, o campo, a direção do campo elétrico correta é esta aqui, né? É um campo aqui, ó, apontando, tá? Apontando aqui para cá. Pronto. E nós queremos determinar qual é o valor desse campo. Ok? Bem, como se trata de uma carga pontual, então nós vamos utilizar aqui o campo elétrico de uma carga pontiforme, que é dado por K, módulo de Q, dividido pela distância ao quadrado. Ok. Tá bom? Então vamos aqui. Ó. Esse Q, pessoal, ele vale menos 8 microcoulombs. Acontece que esse micro é 10 elevado a menos 6. Então esse aqui vai ser menos 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? A distância é dito no problema aí que é 6 centímetros. Né? Acontece que 6 centímetros em metros corresponde a 10 elevado a menos 2 metros. Pronto. Então, são esses valores que nós vamos substituir aqui nessa expressão. Então, o E vai ser igual a o valor de K. O valor de K é dado no problema. É 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes. Quanto é que vale o Q? Aqui ele está em módulo, né? Então, nós vamos colocar o valor positivo. 8 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Né? D ao quadrado. Então, vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Isso aqui dá igual a quanto? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Ó. Vamos pegar o 9 vezes 8. 9 vezes 8. Né? Vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por quem? Dividido por esse 2 aqui, ó, ele está elevando ao quadrado todos os termos que estão aqui dentro do parênteses. Né? Então, esse aqui vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar 36, né? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, tá? Vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Esse menos 2 é como se ele multiplicasse por esses 2 aqui, fica menos 4. Tá bom? Ok. Então, vamos calcular agora, né? Quanto é que é aqui, pessoal? 9 vezes 8. 9 vezes 8. Quanto é que é? 9 vezes 8 dá 72, né? Então, vai ficar, ó, 72 dividido por 36. Então, 72 dividido por 36 dá 2. Aí, 2 vezes multiplicação de potências com bases iguais. Né? Conserva a base e soma os expoentes. No caso, vai ficar 9 mais menos 6. Né? Dividido por 10 elevado a sexta.
9 mais menos 6 dá igual a... Esse aqui não é um 6, não, é um 4, tá? Aqui, ó. É um 4, porque menos 2 vezes 2 dá menos 4. Pronto, me perdoem aí, viu? Ok. Então vai ficar 9 mais menos 6, tá? Esse mais por menos dá menos, então vai ficar 9 menos 6, que dá 3. Então isso aqui vai dar 2 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10 elevado a menos 4. Acontece que, estou vindo para cá, ó. Esse 10 elevado a menos 4, nós podemos passar ele para cima, e quando ele passa para cima, ele passa com o valor positivo, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado a quarta. 4, né? Então, vamos repetir o 2, multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base, né? Que é 10, somos expoente. 3 mais 4, 7. E isso que é Newton por Coulomb. Tá bom? Pronto. Isso é o valor do campo elétrico, né? Do campo elétrico produzido por essa carga a uma distância de 6 centímetros. Ó, aqui, ó, abaixo da resposta, ele coloca aí uma observação. Ele diz assim: para o cálculo da intensidade do vetor campo elétrico, usamos o módulo da carga fonte do campo, né? Ou seja, ele utilizou o valor positivo, né? Igual nós fizemos aqui. Né? Assim, se a carga Q fosse igual a mais 8 microcoulombs, o resultado seria igual ao encontrado. Né? Se fosse positivo, o valor numérico seria o mesmo. Tá? Por quê? Porque a gente está calculando em módulo. Tá? Em módulo. Então, aqui só nos interessa o valor, o número. Tá certo? Beleza, pronto. Vamos aqui para a questão 2 e aí a gente finaliza essa aula. Tá? Pronto. A questão 2, ela diz assim. Acompanhe aí comigo. Duas partículas eletrizadas com cargas iguais a mais 25 microcoulombs estão colocadas a 1 metro, uma da outra no vácuo, onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Não havendo influência de outras cargas, vírgula, determine. Item A. A intensidade do campo elétrico que cada carga cria no ponto P, situado a meia distância entre elas, né? Então, isso aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui duas cargas. Temos aqui, ó, duas cargas positivas. Tá? Essa carga, vamos chamar de Q, tá? Uma carga Q e outra carga Q aqui, ó. Tá? E elas são iguais, né? São iguais. A Q aqui, tá? O Q, ele vale 25 microcoulombs, né? Ou seja, vale 25 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá bom? Beleza. E qual é a distância entre essas cargas? É 1 metro. 1 metro aqui, ó, é a distância que separa elas. Tá? E o que o problema quer saber é o seguinte, ele quer saber qual é o valor do campo elétrico produzido por cada uma dessas cargas no ponto P. O ponto P é um ponto que fica entre as duas cargas. Então, ó, se fica exatamente na metade, então aqui é 0,5 e aqui é 0,5 também. Tá? Fica exatamente na metade. Tá bom? Pronto. Eu vou chamar isso aqui de Q1 e isso aqui de Q2, tá? Só que aqui eu vou colocar que Q1 é igual a Q2. Por que eu estou fazendo isso? Para diferenciar. Que vai ser necessário aqui. Até na figura mesmo ele coloca, né? Q1 e Q2. Só que são iguais, né? Pois bem, então, ó, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte. O campo elétrico de uma carga positiva, ele é um campo elétrico de afastamento, né? Aquelas linhas de força que possuem setas que apontam para fora. Tá? Semelhante àquela figura que eu desenhei, né? Pronto, semelhante a essa figura aqui, ó. Percebam que essas linhas vermelhas, elas apontam, são linhas radiais, né?
que apontam para fora. Ótimo. Então, observe, o campo elétrico produzido por essa carga Q1 no ponto P, ele é um campo elétrico que ele vai apontar para a direita. Tá? Ele vai apontar aqui para a direita. Por quê? Porque esse campo elétrico, tá? Ele tem que ser um campo elétrico que se afasta, ele tem que apontar na direção, tá? É como se estivesse se afastando da carga Q1. O campo elétrico da carga Q2, ele aponta aqui, ó, ele aponta para a esquerda, né? Por quê? Porque ele está se afastando da carga, como se ele estivesse se afastando da carga Q2. Tá? Então, aqui são os dois campos elétricos que atuam no ponto P. Esse aqui para a direita é o campo da carga Q1, o que aponta para a esquerda é o campo da carga Q2. Tá bom? Maravilha. Então vamos calcular, né? Vamos calcular aqui o Q1. Bem, o E1. Como é uma carga pontual, então a gente vai utilizar a expressão do campo colombiano, que diz que K é igual ao módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Tá? Esse K, pessoal, aqui é o Q1, né? K vezes módulo de Q1 dividido pela distância ao quadrado. Esse K, ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes. O K1, ele vale quanto? O K1 não, o Q1. Ele vale o valor da carga, né? 25 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Acontece que essa distância aqui, ó, é a distância entre a carga Q1 e o ponto que você quer calcular o campo elétrico, né? Só que essa distância está dada aqui, ó, é 0,5. Tá? Então, ó, essa distância é 0,5. Distância D1 é 0,5. Só que 0,5 nós podemos escrever assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Isso aqui é como a escrita em notação científica. Então vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Pois bem, isso aqui vai dar quanto? Vai dar, veja só, vai dar 9, né, vezes 10 elevado a 9, 9 vezes 25, tá? Vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Por enquanto aqui o que eu fiz foi separar os números, né, os coeficientes, que é o 9 e o 25, tá? Das potências de 10. Aí, ó, dividido por 5 ao quadrado dá 25, né? Que é 5 vezes 5, então dá 25. Vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, isso aqui dá igual a 10 elevado a menos 2. Tá? E aqui, ó, nós podemos cancelar o 25 com o 25. Não é verdade? Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, repete a base e soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3, né? Dividido por 10 elevado aqui a menos 2. Esse 10 elevado a menos 2, nós podemos passar ele para cima, tá? Quando ele passa para cima, a gente inverte o sinal desse expoente aqui. Então vai ficar 9 vezes 10 a terceira, vezes 9 vezes 10. 9 vezes 10 a terceira, vezes 9 vezes 10 a segunda, né? Pronto, então isso aqui dá igual. E1 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 5, né? Só somar os expoentes. Então isso o quê? Newton por Coulomb. Pronto, está calculado aqui. Está calculado.
Maravilha. Pronto. Isso aí é a resposta. Tá? É a resposta. Só que essa é a resposta, perceba que é a resposta do campo produzido pela carga Q1, né? Tá? A carga Q2 ela também produz um campo elétrico, que é esse campo aqui, ó. Só que se você é capaz que você já tenha notado que esse campo aqui, ó, o campo E2, ele vai ser igual ao campo E1. Ele vai ser igual a esse campo E1 aqui que nós calculamos. Por quê, professor? Porque, entenda, a carga ó, Q2 ela é igual à carga Q1. Ela vale 25 microcoulombs também. Tá? E a distância entre a carga Q2 e o ponto P é a mesma distância entre a carga Q1 e o ponto P, ou seja, 0,5. Portanto, a intensidade do campo vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Tá? Então, é igual. Só que o que acontece é que um campo, como é uma grandeza vetorial, né? Um desses campos aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. E como eles são iguais, né? Como eles são iguais, então vejam só o que vai dar. Vamos aqui para o item B. Isso aqui é a resposta do item 1, do item A, né? Isso aqui foi a resposta do item A. Aqui nós podemos dizer que nós podemos dizer simplesmente que, portanto, E2 é igual a E1. Tá? Professor, como foi que nós tiramos essa conclusão de que E2 é igual a E1? Eu não entendi. Isso aqui é pelo fato da carga Q2 ser igual à carga Q1 e da distância, né, essa distância aqui que separa o ponto P e a carga Q2 ser igual à distância que separa o ponto P e a carga Q1. Então, por isso que esses campos eles são iguais. Aí, ó, no item B, ele diz assim, ó, só para a gente fechar, tá? No item B. No item B, ele diz, a força resultante, determine a força resultante que age numa carga de 2 microcoulombs colocada no ponto P. No ponto P. E quer saber quanto vale a força de uma carga de 2 microcoulombs que é colocada aqui. Aí, pessoal, acontece o seguinte. O campo elétrico, veja só, tá? O campo elétrico resultante, tá? O campo elétrico resultante no ponto P, tá? Aqui, ó, no ponto P, vou colocar aqui, no ponto P é igual ao quê? É igual ao campo é igual ao campo E1, né? Mais o campo E2. Tá? Só que isso aqui vai dar zero, pessoal. Por quê, professor? Porque, ó, veja só. O campo aqui, ó, o campo E1, ele aponta para a direita. Tá? E o campo E2, ele aponta para a esquerda. Só que esses campos aqui, eles são iguais, né? Eles possuem a mesma intensidade. Então, é como se um campo cancelasse o outro. De maneira que o quê? De maneira que o campo resultante, o módulo do campo resultante é igual a zero. É igual a zero. Então, apesar de existir dois campos no ponto P, a soma dos dois é igual a zero. E se não tem campo elétrico no ponto P, então a força resultante, tá? Se não tem campo elétrico no ponto P, então a força resultante, tá, também vai ser igual a zero. Não importa qual seja o valor da carga. Não importa qual seja o valor da carga. Ela dá igual a zero. Tá? Justamente por quê? Porque fica assim, ó, fica força resultante vai ser igual a carga vezes o campo resultante. Só que quem é a carga? A carga é 2 microcoulombs, né? Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o campo. Só que o campo vale zero. Ó. Então fica 2 vezes 10 elevado a sexta vezes zero. Então isso aqui dá zero. Tá? Então é por isso que
a força resultante, no ponto P dá simplesmente zero. Tá bom? Pessoal, é isso. Fechamos por aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Tá? Eu vou mandar essas anotações de aula no grupo, vou mandar também a atividade dessa semana. E qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar pelo WhatsApp, tá? Então é isso, pessoal. Tenham um bom final de semana, boa semana, né? E estudem bastante e até a próxima. Tchau, pessoal.